Olá, paz irmãos, bem-vindo ao Jornada Coragem. Esse daqui é o nosso módulo 2 e essa daqui é a nossa quinta aula. E o que nós vamos falar no dia de hoje é sobre os dons do Espírito Santo. Você sabe quais são os dons do Espírito Santo? Quais são as funções que cada dom faz? Para que eles servem? Qual é a finalidade desses dons? Então nessa aula você vai aprender quais são os dons, o significado e tudo mais. Pega sua Bíblia, um papel e caneta e tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ainda melhor no seu coração. Então, bora para a aula. Eu gostaria de começar essa aula respondendo uma pergunta. O que são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo nada mais é que são ferramentas que são dadas pelo Espírito Santo para serem utilizadas na igreja. Com qual objetivo? Para o desenvolvimento da igreja, para o fortalecimento da igreja, para a edificação da igreja. Essas ferramentas essenciais para que a igreja então cresça e se desenvolva. Esses dons nada mais é do que dons dados pelo Espírito. É diferente de talentos, que a pessoa tem. Talentos são habilidades. Talentos podem ser adquiridos tanto por natureza ou até mesmo por treino, dedicação, treino, e a pessoa consegue. Mas esses dons são dados pelo Espírito Santo para a manutenção e crescimento do corpo de Cristo. Agora vamos ver aqui quais são os dons do Espírito Santo. Aqui nós vemos aqui, irmãos, pela Bíblia, que os dons do Espírito Santo eles podem ser classificados em dois: dons do Espírito e dons ministeriais. Sendo que os dons do Espírito possuem 9 dons e os dons ministeriais são 5 dons. E nós vamos falar cada um deles, a função de cada um e também as referências bíblicas, onde está descrito sobre cada um desses dons. E o primeiro dom que eu quero mencionar aqui para vocês é o dom de profecia, que ele está ali classificado como dons espirituais. Qual é a função deste dom da profecia? Este dom tem a função de falar da parte de Deus. Ele manda uma mensagem de Deus, vinda de Deus para uma pessoa em específico, até mesmo para toda a igreja. Muitas vezes esses dons são geralmente relacionados a coisas futuras. Pessoas que têm esse dom são profetas, escolhidos por Deus, e Deus manda uma mensagem para dar um destino futuro para a pessoa, ou até mesmo para a igreja, para a comunidade e tudo mais. A referência onde está falando sobre esse dom da profecia está lá em Romanos capítulo 12, versículo 6, que diz assim: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Essa daqui é a versão nova, tradução da linguagem de hoje. Em outras traduções está escrito ali a profecia. Tá ok? Então, o segundo dom que nós queremos aqui falar é sobre o dom de cura. O nome já diz qual é a função do dom de cura. Então a pessoa tem ali um dom para entender ali a raiz do problema. Porque nem todas as enfermidades que são enfermidades físicas, mas também pode ser enfermidades com origem emocional, com uma origem espiritual. Então a pessoa, até mesmo com esse dom de cura, consegue ter um discernimento da parte do Espírito Santo para entender e descobrir onde está a raiz daquela doença e orar já com o alvo certo, para que a pessoa então receba a cura em nome de Jesus. A referência que nós temos aqui sobre falando de curas também está em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 9, que diz assim: para uma pessoa o mesmo Espírito dá a fé e para outra dá o poder de curar. Então
é um dom do Espírito Santo também, dessas manifestações de cura. Há um outro dom também, onde a Bíblia menciona, que é o dom de milagres. Esse dom de milagres, é para fazer intervenções sobrenaturais, que transcendem as leis naturais. É um dom que o Espírito Santo dá para que através da vida da pessoa aconteça coisas sobrenaturais. Como, por exemplo, a pessoa ora e ali o morto é ressuscitado. A pessoa ora e é multiplicado aquele pouco de comida que tem. A pessoa ora e aquele furacão, aquela tempestade para de acontecer. Então são milagres, coisas assim sobrenaturais que acontecem. E a referência que nós temos sobre isso é onde? É em 1 Coríntios 12 e o versículo 10. Uma pessoa recebe o Espírito poder para fazer milagre. O capítulo 12 de Coríntios vai dando ali a relação de cada dom do Espírito. E aqui está mencionando que o dom de milagres é algo que é dado pelo Espírito Santo. Outro dom também que tem é o dom de revelação. Muitas pessoas possuem esse dom. E qual é a função desse dom? A revelação nada mais é para trazer algo que está oculto, algo que está escondido. E Deus mostra ali para a pessoa e trazendo algo que está oculto, revelando até mesmo um pecado ali escondido que a pessoa está escondendo há muito tempo, não fala para ninguém, algo escondido. Ou até mesmo já vi casos assim de pessoas que fizeram magia negra, macumbaria para outra pessoa. Deus revela para a pessoa que foi feito algo para aquela pessoa. Então é uma revelação para que venha trazer então aquilo que está oculto, para revelar o oculto, aquilo que está escondido. A referência que nós temos sobre isso, sobre esse dom, é também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. E para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Então nós entendemos que isso daqui é um dom da revelação. Agora vamos aqui para o quinto dom, que é o dom de discernimento. E o que é esse dom? Qual é a função desse dom? Esse dom tem a função de discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Há muitas profecias, muitas até mesmo línguas estranhas, pregadores, mensagens que não vêm da parte de Deus. E a pessoa que tem esse dom, ela tem uma sensibilidade ainda maior para então ver que aquela profecia, mensagem, palavra, língua estranha, alguma coisa não procede de Deus e procede do maligno ou até mesmo da carne. Então a pessoa tem uma autoridade dada por Deus para repreender, para expulsar ou parar ali a mensagem naquele momento. Então a pessoa tem essa sensibilidade de então discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. A referência que nós temos sobre esse dom maravilhoso, que é em 1 Coríntios 12, 10. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Então você percebe, irmãos, que essas ferramentas são essenciais, fundamentais para o andamento e crescimento da igreja. Mais um dom que nós vamos ver aqui é o variedades de línguas. Não sei se você aí que está na igreja, você já percebeu que algumas pessoas quando falam em línguas, algumas falam assim poucas, como se fossem palavras repetidas, tá? E outras já têm um dom de variedades de línguas. Muitas vezes ele não repete aquela palavra, ele vai falando em línguas e vai falando e vai deslanchando, vamos dizer assim. Ele vai falando, não são aquelas palavras repetidas, tá? Ele vai falando várias palavras. Isso também é um dom de variedades de línguas, tá? Esse dom, qual é a função desse dom? E muitas vezes esse dom, ele carrega uma mensagem.
vinda da parte de Deus. E esse dom também, ele tem que ser associado junto com o outro dom, que é qual? É a interpretação de línguas. Porque se uma pessoa ali é impulsionada pelo Espírito Santo a falar, talvez num tom mais alto, numa voz mais alta, para falar aquelas línguas estranhas, que são várias línguas estranhas, muitas vezes naquele momento é uma mensagem a qual Deus quer passar para a igreja. Mas se não tem ninguém que tenha o dom de interpretação de línguas, toda a língua ali vai ser vã, porque ninguém vai entender nada. Esse dom, ele caminha junto com o dom de interpretação de línguas, tá? E onde nós vemos isso? Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 10 também. E fala assim: para outro, ele dá a capacidade de interpretar essas línguas que querem dizer. E no versículo 10 ainda fala também: para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. Então Deus dá, o Espírito Santo dá a capacidade de falar em línguas estranhas, que aquelas línguas estão carregando uma mensagem vindo da parte de Deus para a igreja ou para a pessoa, ou no coletivo ou no individual. Mas é necessário que essas línguas estranhas sejam acompanhadas também pelo dom de interpretação de línguas. Mais um dom aqui que nós vamos falar, que é um dos 9 dons do Espírito, que é o de fé. É uma fé, irmãos, que é um dom dado pelo Espírito Santo que está acima do normal, tá? É uma convicção inabalável que Deus agirá, não importa qual a situação. Também é um dom, é uma fé acima do normal. E a referência onde está isso é 1 Coríntios 12, 9. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outro poder de curar. Então é um dom também a fé, uma fé sobrenatural, para que então o Espírito Santo capacita aquela pessoa com um dom de fé para exercer uma obra que vai exigir muita fé, que talvez a pessoa por si só, a fé que a pessoa tem não é suficiente. Então o Espírito Santo capacita ela com um dom de fé para ela exercer o propósito de Deus. E outro dom aqui, que é o último dom que nós vamos falar da parte dos dons do Espírito, é o dom de sabedoria, que é uma capacidade de aplicar conhecimentos espirituais e a realidade na prática. Ele tem uma visão geral que Deus dá para ele, para resolver problemas, para ajustar, para organizar. Também é um dom para destinar muitas vezes caminhos, processos, até mesmo logísticas. É uma capacidade que Deus dá, um dom para também ser utilizado na igreja. E a referência bíblica que nós temos sobre isso é 1 Coríntios 12, 8, que fala assim: para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Então é uma mensagem vindo de sabedoria da parte de Deus, daquela pessoa, ou para o indivíduo, ou para o coletivo, mostrando um caminho, destinando ali, tal, ó, vem para cá, faz assim, assim, desse jeito, aqui, que vai dar certo. Vem para cá, faz aqui, faz desse jeito. Então ele tem uma visão ampla de enxergar ali o todo e processos, como iria funcionar, tá? Numa igreja onde não tem esses dons, a igreja não progride, a igreja não cresce, a igreja não desenvolve. Todos esses dons são ferramentas essenciais para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja, para que a igreja seja edificada. Já teve casos de pessoas, como aqui o de línguas, num culto, começar a falar em línguas mais alto.
E muitas vezes não tem ninguém ali que interpreta essa língua, então ele fala ali em voz alta, ninguém interpreta e acaba e cessa. E muitas vezes é uma manifestação do Espírito de Deus de querer falar algo pelas línguas estranhas. Deus poderia usar um outro irmão falando, Deus me tocou aqui para falar isso aqui, poderia. Mas nem sempre Deus age da maneira que nós gostaríamos que ele age. Ele age da maneira que ele quer, até mesmo mostrando a nós, incentivando a nós a buscarmos esse dom. Esse dom também da sabedoria, que vai destinar a igreja processos, logísticas e tudo mais, para ter um futuro de crescimento, um futuro de organização, é essencial para a igreja. O crescimento também vem à base de fé, que é um dom também. Sem fé, nós nunca conseguiríamos atingir algo que talvez a nossa mente nem alcança, a chegar a lugares, a expandir. A profecia também é algo essencial, porque é onde Deus profetiza sobre a igreja qual vai ser o futuro da igreja. A revelação também é algo essencial para trazer aquilo que está oculto, o que está escondido. Muitas vezes a igreja não anda, não cresce, não vai. Então a revelação vai trazer aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Discernimento também, perceba que é algo essencial para discernir aquilo que é de Deus e aquilo não é. Muitas vezes uma pessoa pode trazer uma mensagem que não vem da parte de Deus, pode trazer uma língua estranha que não vem da parte de Deus, e a pessoa com esse dom de discernimento de espírito vai conseguir repreender ali o irmão na hora, está repreendido Satanás, em nome de Jesus. Agora eu quero responder uma pergunta: os dons são para todos? Sim, meu irmão, sim, os dons são para todos. Os dons são dados pelo Espírito Santo de Deus. Se você abrir ali a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 11, que diz assim: porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então, é o Espírito Santo que destina o dom adequado para você, tá? Para a pessoa, dons diferentes, para que todo mundo aqui dentro do corpo, dentro da igreja, exerça dons diferentes para o bom andamento do corpo de Cristo. Tá? Mas nada impede de você também buscar um dom que você deseja. Às vezes você tem um desejo de ter um dom específico. Deus, eu quero esse dom aqui. Em 1 Coríntios 12, 11, fala assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, o que está falando aqui? Para a gente buscar. Você pode buscar a Deus, o Espírito Santo. Deus, me capacita, me dê esse dom. Eu quero ter esse dom aqui, que eu possa estar usando esse dom aonde eu estiver, no lugar que eu estiver, eu possa estar usando esse dom. E tenho certeza que Deus, você clamando, você pedindo, Deus pode sim te dar esse dom em nome de Jesus. O que nós devemos também ter cuidado é o que? Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ele também não tem o dom. Porque às vezes a gente vê pessoas que têm, a pessoa do mundo tem o dom de visão aberta, que fala, né, vê isso, que revela, que não sei o que, não sei o que. Esses dons são dados pelo Espírito Santo. Se a pessoa não possui o Espírito Santo, é impossível essa pessoa exercer ou ter esse dom. Veja ali o que está escrito em 1 Coríntios 2,14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido do modo espiritual. Então percebe que Deus dá o dom, o Espírito Santo dá o dom para a pessoa que tem o Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo e diz que tem dom, que faz, que acontece, isso procede do maligno, não procede de Deus. Outra coisa que eu quero falar, às vezes a gente faz confusão entre dom e talento, né? E qual a diferença então entre dom e talento?
Como nós vimos aqui, dons são dados pelo Espírito Santo. Mas talento é algo que vem muitas vezes para a pessoa natural, que a pessoa já nasce com aquele talento, ou a pessoa pode se capacitar, buscando estudos, treinando, e a pessoa acaba sendo bastante talentosa e ganhando aquela habilidade. Como, por exemplo, nós não vemos nenhum aqui mencionando na Bíblia que a pessoa tem o dom de cantar. E às vezes a gente utiliza isso, né? Nossa, a pessoa tem o dom do canto, né? O dom de cantar. Ou fulano toca a guitarra ou o contrabaixo, é um instrumento muito bem, ele tem o dom. Mas não é um dom dado pelo Espírito Santo. O dom ao qual nós mencionamos aqui, que são os dons do Espírito, que são os 9 dons e os 5 dons ministeriais, que são dados pelo Espírito Santo. Cantar e tocar são talentos, habilidades, que podem ser, sim, adquiridas naturalmente ou até mesmo por treino. Essas habilidades, talentos, Deus sim pode sim dar para alguém, para alguma pessoa, para que ela exerça aquela função. Como nós vemos aqui na Bíblia, lá em Êxodo 36, versículo 1, que diz assim: Bezalel e Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo o que é precioso para construir a tenda, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. Então, nesse momento aqui, nesse episódio, Deus queria então que Moisés fizesse então a tenda e os utensílios da tenda. E Deus exigiu ali que fosse ali com os tipos de material, com ouro. E a pessoa, para fazer aquele trabalho, ela necessitaria de uma habilidade muito maior. E Deus capacitou então com habilidade alguns homens para exercer aquele trabalho. Deus então pode dar habilidade? Pode, mas também não podemos mencionar que toda pessoa talentosa diz que tem um talento vindo por Deus. Porque se for dessa maneira, nós vamos interpretar que até mesmo pessoas do mundo têm talentos dados por Deus, e não é. Como então a gente pode saber se um talento realmente é dado por Deus ou não? É pelos frutos. Se Deus te deu um talento, uma habilidade para você fazer em prol do próximo, em prol da obra de Deus, então ali vai gerar frutos do Espírito Santo. Mas agora, se a pessoa pega aquele talento, aquela habilidade e está trazendo para benefício próprio, para se vangloriar-se, então isso não procede de Deus. Às vezes é um talento que a pessoa já nasce, uma habilidade que a pessoa adquiriu com muito esforço e treino, e a pessoa conseguiu essa habilidade. Então, para discernir se esse talento vem de Deus, é através dos frutos que a pessoa está dando. Agora nós vamos falar sobre os 5 dons ministeriais, tá? Que são fundamentais, essenciais também para o andamento e crescimento da igreja, do corpo de Cristo. Que é o primeiro aqui, que são apóstolos, tá? Apóstolos são enviados por Deus para implantar a igreja, supervisionar comunidades e estabelecer a doutrina. Eles têm um papel pioneiro e visionário na expansão do reino de Deus. E a referência que nós temos sobre isso é a mesma também para os outros 5, né? Onde está descrito lá em Efésios 4 e o versículo 11, que diz assim: Ele foi quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, ainda outros pastores e mestres da igreja. E ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Tá? E o outro dom também que temos aqui é profetas. Como a gente já mencionou, os profetas trazem uma mensagem vinda de Deus, trazendo um direcionamento sobre o futuro da igreja, sobre o destino da igreja. Então são fundamentais também.
Outros são evangelistas, que Deus também levanta com dons de evangelismo, que são pessoas dotadas para pregar o evangelho para quem está lá fora, trazendo a pessoa que está lá fora, colocando a pessoa aqui dentro. Também tem os pastores. Os pastores são para cuidar, porque não adianta a pessoa plantar a igreja, ter alguém então para mostrar o destino para a igreja, o que vai acontecer, que é o profeta, o evangelista então que busca pessoas de fora para colocar para dentro, e quando elas estão aqui dentro não tem ninguém para cuidar. Então os pastores fazem essa função de cuidar das pessoas, orientar as pessoas, orar pelas pessoas, né? Mas também da igreja em si, no tudo, né? Na toda a parte que precisa. E também aqui menciona também que são mestres, né? Que têm o dom de explicar, são dons que Deus dá para então instruir, ensinar a igreja, para não cair em falsos ensinamentos, em falsos enganos. Então esses 5 dons do Espírito, que são dons ministeriais que o Espírito Santo dá, são essenciais também para o andamento e o crescimento e o desenvolvimento, a edificação da igreja. Esses dons, todos eles, né, tanto os espirituais como também os ministeriais, eles devem ser usados com amor, sabe? Assim como está lá escrito lá em 1 Coríntios 13, e falando sobre o amor, né? Nenhum dom é maior do que o outro. O apóstolo Paulo ele fala isso como mencionando como a igreja como o corpo de Cristo. O olho não pode dizer assim, mas eu queria ser orelha, eu queria ser ouvido, porque eu queria ouvir tanto o que o pessoal fala. Aí a orelha diz assim, eu queria ser o pé. Porque eu queria tanto pisar, sentir a areia da praia. Então cada um tem uma função. E todos são importantes para o corpo. Então ele menciona como se fosse a igreja fosse o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E cada parte do corpo tem uma função essencial. Não tem aquele que é melhor ou pior. Todos são essenciais. Não adianta só ter evangelistas buscando pessoas lá fora, você não tem ninguém aqui dentro que cuida e ensina. Não adianta ter gente aqui dentro que cuida e ensina e não tem lá fora gente trazendo, evangelizando as pessoas para colocar aqui para dentro. Também não tem como também aqui ter gente que cuida e ensina e está trazendo gente aqui para dentro e vai enchendo de gente e vai chegar uma hora que vai ter que abrir novas igrejas em outros locais. Então é a função do apóstolo de abrir outras igrejas também para expandir ainda mais o reino de Deus. Então todos são funções essenciais que vão servir para a glória de Deus. Agora eu quero responder aqui uma dúvida que muitas pessoas têm: como eu posso usar o meu dom? Você pode estar buscando desenvolver esse dom. Hoje existe bastante livros que falam, pegue bons livros que falam, né, sobre o dom que você sente que você tem, como usar, como exercer. Há muitos bons escritores, né, que escreveram relatando os seus dons. Há também, se você buscar, igrejas também que oferecem cursos até mesmo, sabe? De como você lidar com esses dons, como interpretar, como agir, como fazer. Então é essencial que você aprimore, desenvolva e aperfeiçoe esse dom que você tem. Você pode também estar conversando, irmãos, com pessoas aqui na igreja mesmo, que tenha esse dom para te ajudar, para te auxiliar, contando as experiências, compartilhando as experiências dela com você, e com isso você vai desenvolver esse dom. E também o essencial que não pode faltar, que você busque ao Espírito Santo para que ele te dê estratégia, ele te dê ousadia, que ele tire todo medo, toda dúvida, tudo aquilo que está impedindo de você colocar este dom em prática. Sabe? Que você possa então pedir ao Espírito Santo para que ele possa te trazer clareza, discernimento e confirmar em seu coração,
em relação a esse dom. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro 4,10, que diz assim: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, prega a palavra de Deus. Quem sirva, sirva com a força que Deus dá. Faça isso para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, querido, busque ao Espírito Santo. Busque as pessoas que estão aqui, que você saiba, que tem já experiências, que já tem esse dom. Aprenda com elas. Busque livros na internet para você comprar, para você ler, para que então você aperfeiçoe esse dom e que você use, em nome de Jesus, esse dom. Amém? Gente, Deus abençoe e que vocês assistiram até aqui, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. E eu quero terminar aqui fazendo uma oração, tá? Senhor Jesus, muito obrigado por este momento, por essa palavra que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos possa trazer entendimento, clareza, revelação do que são esses dons, do que são essas funções. Se ficou faltando alguma coisa a ser falada, a ser mencionada, eu sei que o Teu Espírito, Senhor, possa completar no coração, na mente dessa pessoa algo que ficou faltando, alguma peça que ficou faltando, alguma palavra. Eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Espírito Santo, que o Senhor possa nos trazer revelação, clareza, sabe, sobre os dons que o Senhor colocou na nossa vida. O Senhor capacitou a cada um com um dom diferente para o bom mandamento do corpo de Cristo, para a edificação da noiva de Cristo, da igreja de Deus. Que nós possamos então se posicionar para exercermos esses dons que o Senhor nos deu. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a romper com medo, com a dúvida, ó Senhor amado, com a vergonha, e que nós possamos exercer e colocar em prática esse dom. Revela, Senhor amado, coloca no coração de cada irmão, daquela irmã, que tem o desejo de ter um dom, Senhor, que elas possam clamar a Ti pedindo um dom, que o Senhor possa conceder segundo a Tua vontade. Levanta o Teu povo com dons, ó Deus, dom de profecia, dom de discernimento, o dom da palavra, Senhor, com ministros, ó Pai, do Evangelho, evangelistas, apóstolos, pregadores, pastores, ó Pai, tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu nome venha a ser glorificado, o Teu nome venha a ser exaltado. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido. Que o Senhor possa trazer clareza, revelação em sua mente. Te vejo você na próxima aula. Está sendo uma bênção ver você aqui acompanhando essas aulas. Que tudo isso, esse material possa ser edificante na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.